E pensando sobre essa manhã, né, e sobre hoje, eu tenho pensado sobre o ministério do Espírito Santo na vida do nascido de novo. Existe algo, né, que Smith Wigglesworth dizia, ele falava, você pode ser um carregador de Deus ou você pode ter um relacionamento com Ele. E existe mesmo uma diferença, né, entre você só ser um carregador de Deus ou você ter um relacionamento com Ele. É um relacionamento com Deus que vai fazer com que tua vida possa atingir todos os níveis necessários. Quanto sabe que a cada período Deus tem um nível novo para as nossas vidas? Não é do desejo de Deus que a gente fique atrofiado. E à medida que nós nos familiarizamos com o ministério do Espírito Santo, nós também vamos nos familiarizar com sua voz, sua direção, né, a forma como Ele deseja que a gente possa seguir no plano de Deus. E existem 3 passagens que falam das últimas recomendações de Jesus para os discípulos. Aquilo que Ele traz no livro de João. E eu acredito que essas recomendações, elas trazem para os discípulos a consciência de que eles não estariam sozinhos a partir do momento em que Jesus fosse aos céus. E no capítulo 14, no versículo 15 de João, diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro Consolador, para estar com vocês para sempre. Quantos ficam empolgados pelo fato de ter o Espírito Santo para sempre? Você que está em online, quantos de vocês podem expressar a sua empolgação escrevendo da gratidão de ter o Espírito Santo? Nós sabemos que no Velho Testamento, né, por causa do pecado, o homem tinha uma limitação dentro do contato de Deus. O profeta, né, em muitas ocasiões, no Antigo Testamento, quando o profeta estava em ênfase, ele por muitas vezes era o guia, né, era a bússola para o povo. Mas graças a Deus que nessa dispensação a gente não precisa de um homem para nos guiar. Nós temos o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Aquele Consolador que está conosco para sempre. Ele diz, o Espírito da verdade, que o mundo não pode recebê-lo, porque nem o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem. Né? Fala aí para quem está do seu lado, você o conhece. Você que está online, escreve aí no chat, eu o conheço. Pois ele vive com vocês e estará em vocês. Eu não os deixarei órfãos, mas voltarei para vocês. Primeiro Jesus fala, eu deixarei outro Consolador. Aqueles que já fizeram rema ou estão fazendo rema, sabem que essa palavra Consolador vem de uma palavra do grego chamada Paracleto, que vai além da própria palavra Consolador. Fala de amigo fiel, advogado, aquele que está com você. Essa palavra traz o sentido, irmão, de alguém que está com você no meio da batalha. Não é alguém que se ausenta, a coisa começou a pegar fogo e a pessoa vai embora e deixa você lá sozinho. Não, ele passa pelas águas com você, ele passa pelo fogo com você. E ele está disponível para te ajudar em cada fase. E Jesus disse, eu deixarei outro. E essa palavra outro também significa alguém da mesma espécie, caráter. Ele está dizendo que o Espírito Santo, será para nós o que Jesus era para os discípulos. Esse texto está falando, Jesus está dizendo, eu não vou deixar vocês com nenhum tipo de lacuna ou carência, porque o Espírito Santo será para você, aquilo que eu estou sendo. A gente hoje nessa dispensação não pode ter aquele tipo de pensamento, ou achar, seria tão bom se eu tivesse no ministério terreno de Jesus, ou se eu pudesse ver Jesus face a face, mas o que ele está dizendo aqui é que o Espírito Santo seria para nós o que Jesus foi para os discípulos. Isso representa que a gente não precisa ter nenhum tipo de carência ou lacuna, porque temos o Espírito Santo dentro de nós. Amém? E outra característica importante que esses textos falam é que ele é o revelador da verdade. Ele é aquele que fala a verdade. Sabe, a gente fica assim maravilhado quando os dons do Espírito estão se movendo, quando os dons de poder estão se movendo, quando os milagres criativos estão se movendo, quando o cego vê, quando alguém que não tinha uma perna recebe uma perna, alguém que só tinha um rim e recebe o outro rim. Pessoas que, enfim, que de alguma forma necessitam de uma intervenção de Deus mais espetacular. E pessoas sempre celebram quando elas são testemunhas dessas manifestações espetaculares. E elas realmente devem acontecer nesse tempo e nessa dispensação. Mas sabe, a gente também precisa se empolgar mais com a revelação da verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Existem coisas que elas não vão entrar em uma esfera espetacular, mas elas serão tão poderosas quanto.
A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. As pessoas perecem por causa da verdade. Então, o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. E ele tem um interesse que cada um de nós, ao nascer de novo, experimente mesmo aquele milagre interno. Porque existem pessoas que elas podem experimentar um milagre externo. Eu vi um testemunho de uma situação de uma mulher que chegou em uma das nossas igrejas. Ela, na verdade, não era da igreja, mas ela passou pela manhã e estavam tendo um tempo de oração. E aquela mulher, né, tinha tido um problema, ela já estava com um certo período de gravidez e o bebê estava morto. O médico tinha dito, o bebê está morto. E eles oraram naquela oração, aquele bebê ressuscitou. Ela teve o bebê, mas sabe o que aconteceu? No ano seguinte, aquela mulher estava pulando carnaval. Ou seja, uma coisa externa que não afetou algo interno. Mas quando você conhece a verdade, não somente coisas externas são afetadas, mas há uma verdade interna que é mais importante do que qualquer realidade externa. E a gente precisa estar em consciência e celebração pelo fato de que, mesmo que as coisas não estejam indo em um processo espetacular, nós cremos no poder da verdade, da palavra de Deus, que muda os homens. E são aquelas mudanças que geralmente são no dia a dia. É aqueles ajustes. Irmãos, nada é tão milagroso como uma mulher que testemunha a mudança de um marido complicado. Nada é tão poderoso de uma mãe que testemunha o poder da palavra num filho que diz, eu não quero nada com Deus, eu só quero o mundo, eu só quero farra, mas de repente ele conhece a verdade e a verdade o liberta. Então, nada é tão milagroso quanto você vê o poder da verdade operando no espírito humano. Amém? Mas existem 4 coisas que Jesus prometeu que o Espírito Santo faria. 2 dessas coisas que ele prometeu estão em João, no capítulo 14, versículo 26, que diz assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, existem 4 coisas que Jesus disse que o Espírito Santo faria por nós. Primeiro, ele diz, ele te ensinará todas as coisas. Diz comigo, ele me ensinará todas as coisas. Ele te ensinará aqueles ajustes básicos, né? Coisas que parecem não ser importantes, mas, na verdade, elas são extremamente importantes. Quantos sabem que você não tropeça em montanha? Você tropeça em pequenas coisas que estão no caminho. E Ele é aquele que te ensina todas as coisas. Ele te ensina como se conduzir na vida. Ele te ensina como ter sabedoria para administrar as coisas básicas. Podemos estar perdendo muito dessa ajuda por sempre estarmos conectados ao raciocínio lógico. E podemos sempre estar sendo imediatos em tomar algumas decisões sem consultar aquele que tem uma ajuda para cada necessidade. O Espírito Santo, irmãos, tem o desejo de te ajudar em cada necessidade. E Ele te ensinará todas as coisas. Eu lembro de um amigo meu que perdeu a aliança na praia. E ele estava crendo que Deus ia devolver aquela aliança. E os parentes dele falaram, rapaz, Deus vai lá se importar com uma besteira dessa? Né? Deus vai se importar com coisa grande, esquece isso, compra outra. Mas ele disse, não, eu vou receber essa aliança de volta. E um dia ele estava caminhando na praia e ele percebeu aquele testemunho interior. Vai nessa direção. E quando ele foi seguindo, deu uns 5 passos, viu uma coisa brilhando no chão. Quando pegou, era a aliança. Porque o Espírito Santo tem interesse nas coisas mínimas da nossa vida. O que para as pessoas não parece ser importante, Ele tem interesse em te ensinar todas as coisas. Você pode não ter tido uma influência natural em alguns aspectos da vida. Pode não ter tido uma influência de um pai ou de uma mãe que te ensine algumas coisas. Mas da mesma forma que o Espírito Santo pode usar pessoas para também te trazer a níveis de maturidade. Ele também está em você para te conduzir em situações que você não teve uma sabedoria ou uma bagagem externa. Mas há uma bagagem interna dentro de você para te conduzir em cada fase da vida. Então, o primeiro ponto, ele te ensinará todas as coisas. O segundo ponto, que esse texto também fala de João 14, ele diz, ele vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ele vai trazer a nossa lembrança às verdades, a verdade do que foi dito a nosso respeito, porque podemos entrar naquela linha de esquecer muito rápido o que Deus nos falou. Ou
Pode ser que você está vivendo agora um bom combate da fé em alguma situação e aquilo tem te perturbado tanto que você só está tendo a lembrança do que não está funcionando. Mas o Espírito Santo quer te trazer a lembrança de como Deus te livrou em fases passadas. E como Ele te livrou em fases passadas, Ele também está disponível a te livrar nessa fase. Então Ele é aquele que vai te lembrar de todas as coisas. Vai te lembrar de quem você é. Vai te lembrar de do que você pode. Vai te lembrar daquilo que você possui. Quando Paulo fala com Timóteo, em 2 Timóteo 1,5, ele diz: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, e qual habitou primeiro em tua avó Lóide e também em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Paulo estava trazendo Timóteo para uma lembrança da fé que trabalhou na sua avó, da fé que trabalhou na sua mãe e da fé também que estava pronto para trabalhar nele. Eu declaro que essa vai ser uma manhã que o Espírito Santo vai trazer à memória algumas coisas. Ele vai te lembrar de que a palavra de Deus é a verdade. Eu entendo, existem pressões que elas podem vir tão fortes sobre alguém que você até naquele momento esquece que é nascido de novo. E eu já tive situações que eu estava pregando sobre a situação, eu desci do púlpito e vivi uma situação semelhante, né? E você quer se comportar de uma forma diferente. O Espírito Santo lembra, você acabou de pregar sobre isso, é bom você praticar o que você fala. Então, Ele vai nos lembrar de todas as coisas, Ele vai nos lembrar dos bons depósitos que estão sobre você. A gente tem uma mente ainda que não é uma mente incorruptível. Então, possivelmente, o que você está ouvindo aqui agora, talvez você tenha que entrar novamente para depois pegar alguns detalhes, ouvir de novo. Mas a unção que ensina todas as coisas está transmitindo sobre você depósitos específicos. E o que é que o Espírito Santo faz? Quando você passa em necessidades específicas, aquele suprimento se levanta e afeta a sua necessidade. Amém? Então, Ele trará à memória todas as coisas. Diz comigo, Ele me ensinará todas as coisas. Ele vai me fazer lembrar, ou vai me trazer a lembrança daquilo que tem sido dito a respeito de mim. Então, Ele vos fará lembrar de tudo que tem sido dito a você. A Bíblia fala no Antigo Testamento que Ele traz à memória, né, em Lamentações diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E quando você vê o contexto desse texto, você vê que o que vem antes disso não são coisas muito boas. Mas no meio daquela turbulência ele diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E a continuidade é porque eu sei que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam dia após dia. Aleluia. A minha oração, irmãos, é que o Espírito Santo possa trazer a você a memória que a cada dia está disponível da parte de Deus um socorro para você. Eu não sei que tipo de tempestade você que está aqui nos assistindo está passando, você que está no auditório está passando, mas eu quero te dizer, Deus te socorreu em tempestades passadas e o Espírito Santo está te lembrando essa manhã que o mesmo poder está disponível para te socorrer em qualquer oposição que você esteja vivenciando agora. Então existe um terceiro ponto que Jesus falou, que o Espírito Santo também faria por nós. E esse terceiro e quarto ponto, eles estão lá em João, no capítulo 16, no versículo 13, ele diz assim, quando porém o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouviu e anunciará a vocês o que está por vir. Então, um terceiro ponto que o Espírito Santo fará por nós é que ele nos guiará em toda a verdade. Diz comigo, ele vai me guiar em toda a verdade. Eu não sei se você já pegou um guia inseguro, né? Hoje a gente tem o Waze, tem Google Maps, mas tem gente que ela sabe tanto o caminho que ela não quer usar esses recursos. Então, você já pegou aquele guia incerto? Não, eu sei, não precisa ligar, mas daqui a pouco entra numa rua errada, eita, acho que estou perdido. Né? E agora, vamos fazer o quê? Infelizmente, às vezes isso acontece. E quando você está com essas pessoas, elas sempre justificam assim, não é porque essa ponte aqui é nova. Não, essa rua aqui não existia. Eu estava com um casal uma vez e o marido falou isso. Não, essa rua não existia. Ela disse, meu filho, isso aqui foi construído já faz 10 anos. Mas a pessoa quer justificar o porquê errou naquele trajeto. Mas sabe, o Espírito Santo não é um guia incerto. O Espírito Santo é um guia seguro. Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te mostrar a estrada, Ele vai te mostrar o suprimento que está disponível naquele caminho. Você pode ter segurança, a minha vida está apoiada em um guia seguro.
E eu sempre terei vantagem sobre o inimigo, quando eu estou cedendo àquele que nos guia a toda a verdade. Em Lucas 8:50, né, é uma passagem que Jairo se depara com uma situação difícil. Jesus está indo para a casa de Jairo para que a filha dele seja curada. E antes de chegarem lá, alguém da parte dele chega e fala: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Aquilo era um fato, a filha dele realmente estava morta. Mas sabe de uma coisa, diante daquele fato, a verdade falou. E a verdade se voltou para Jairo e disse: Jairo, não tenha medo. A sua filha será curada. Creia tão somente, a sua filha será curada. Para onde você vai se inclinar? Para o fato ou para a verdade? Porque fatos mudam, mas a verdade não muda. E o Espírito Santo é aquele que nos guia a toda a verdade. A verdade é que a palavra de Deus é imutável. A verdade é que seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece eterna. E eles seguiram para a casa de Jairo. Quando chegou naquele lugar, encontraram todo mundo chorando. E Jesus disse: por que vocês estão chorando? Todo mundo estava chorando porque eles sabiam que a menina havia morrido. Eles ainda estavam agarrados ao fato. Mas a verdade fala novamente. E a verdade diz: por que vocês estão chorando? A menina não morreu, ela só dorme. Aleluia! Eu declaro que o Espírito Santo vai te guiar a toda a verdade. Que a verdade vai prevalecer sobre qualquer diagnóstico mentiroso. Que a verdade vai prevalecer sobre qualquer tipo de pressão que tem surgido ao seu redor. E você não vai desfalecer. Irmão, é um fato, eu estou sentindo, está diagnosticado, está comprovado, não importa. Fatos mudam, mas a palavra de Deus não muda. Em uma outra situação, em Atos 28, a Bíblia diz que Paulo acabava de sobreviver a um naufrágio e chegou em uma ilha chamada Malta. Ele foi fazer uma fogueira, uma víbora fugindo do calor, agarrou na mão de Paulo. Os nativos daquela ilha disseram pensaram: esse cara deve ser muito azarado, né? Ele deve ter feito uma coisa muito grave na vida, porque acabou de sobreviver a uma situação de morte e se encontra novamente aqui com uma situação de morte. E eles estavam esperando Paulo inchar e morrer, porque eles conheciam o efeito do veneno daquela víbora no corpo humano. Aquilo era um fato. O fato era inchar e morrer. Mas a verdade foi que Paulo sacudiu aquela víbora no fogo e nenhum dano veio sobre ele. Aleluia! A verdade prevalece sobre o fato. Então ele vai te guiar a toda a verdade. Ele vai te guiar a se agarrar com o que Deus falou, porque o que importa é o que Deus fala. E um quarto ponto é que ele vai nos mostrar coisas que estão por vir. Eu sei que o Espírito Santo ele tem um grande papel em revelar coisas que estão por vir, até em um sentido bíblico, escatológico, e aspectos sobre a vinda de Jesus e sobre o fato de estarmos conscientes de que nós estamos no fim do fim. E há uma testificação do Espírito Santo sobre nos conectar ao que está por vir. Mas eu creio também que Ele é aquele que vai nos mostrar o que está por vir em nossa vida pessoal. Ele vai nos trazer aquela clareza e iluminação sobre quais passos e formas tomar para o futuro grandioso que Deus tem destinado para cada um de nós. E como o salmista falou no Salmo 129, ele diz que todos os nossos dias foram escritos por Deus. E é do desejo de Deus que você possa ter uma revelação de tudo que já está escrito dentro do plano divino para a tua vida. Senão você pode estabelecer suas próprias formas, meios, mas o Espírito Santo está desejoso em te fazer ser tudo aquilo que Ele te chamou para ser. Amém? Então, esses 4 pontos. Diz comigo: Ele te ensinará todas as coisas. Ele vai trazer todas as coisas à nossa lembrança. Ele vai nos guiar em toda a verdade. Ele vai nos mostrar coisas que estão por vir. Aleluia! Em muitas situações eu não me envolvi em confusões desnecessárias, porque o Espírito Santo me mostrou o que estava por vir. Você se agarra ao que está por trás da montanha. Você se agarra àquela recompensa que é infinitamente maior
do que qualquer tipo de turbulência que esteja sentenciando a tua vida. Aleluia. Eu percebo, irmãos, da parte de Deus, turbulências que estão sendo silenciadas essa manhã. Você que está nos assistindo aí, há turbulências que estão sendo silenciadas na tua vida, porque você terá consciência daquele que te ensina todas as coisas, daquele que te traz a lembrança de todas as coisas, daquele que vai te guiar a toda a verdade e daquele que também vai mostrar as coisas que estão por vir. A Bíblia também diz em 1 Tessalonicenses 5,19, não apaguem o Espírito. Nós poderíamos dizer, você não pode apagar a verdade. E a Bíblia Amplificada diz, não se torne um impedimento ao Espírito Santo. Não se torne um impedimento à verdade. Não se torne um impedimento àquilo que Ele é. Porque Ele está disponível a revelar todos os benefícios que estão disponíveis para nós na Palavra de Deus. Dos benefícios do ministério do Espírito Santo na vida do nascido de novo é que ele vai te tornar consciente da munição sobrenatural que está à sua disposição para viver o plano de Deus na terra. Da munição sobrenatural que está para te conduzir. Os dons espirituais, porque eles foram dados à igreja. E um dos nomes da tradução da palavra dons é a palavra carisma, que significa dote espiritual, capacitação divina. E os dons espirituais não é somente algo que opera para os que ministram a palavra, é algo que está disponível para a igreja. E nós precisamos desfrutar dessa munição sobrenatural. Agora, todas as vezes que você vê os dons espirituais se movendo, e quando Paulo, lá em 1 Coríntios 12, ele começa a trazer uma lista dos dons espirituais, de como eles devem operar na igreja, ele fala que todos os dons espirituais estão ligados ao mesmo Espírito. Ou seja, todos os dons espirituais têm como base a verdade. Os dons espirituais nunca vão se mover fora do padrão bíblico. Nenhuma revelação vai se mover fora da estrutura da palavra de Deus. Tem situações em que pessoas acabam sendo enganadas porque elas receberam palavras da parte de Deus e elas acabam tomando decisões na vida baseadas naquelas profecias ou palavras, mas se não está conectado à raiz e ao fundamento da verdade, isso deve ser desconectado. Eu vou te dar um exemplo, isso aconteceu de uma forma real, mas é uma coisa um pouco incomum. Mas eu vi uma situação de uma mulher que chegou para outra, uma profetisa, e disse, Deus falou comigo que você ia morrer e eu vou casar com seu marido. Quem sabe que isso não tem a ver com Deus? Quem sabe que isso não tem a ver com os dons espirituais? Isso está fora do padrão da verdade. Então, tudo que está fora do padrão da verdade deve ser descartado. Tudo que está fora da segurança da palavra de Deus não deve ser abraçado. Amém? Aleluia. Eu sei que tem algumas mulheres aqui se benzendo, mas não se preocupe não, está tudo bem. Uma das coisas que está familiarizado com o ministério do Espírito Santo vai fazer por você é que vai te tornar consciente de que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Como está descrito em Romanos 14, 17. Ele vai te tornar consciente que você é a justiça de Deus. Que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Que você é uma propriedade exclusiva de Deus. Sempre que penso sobre ser justiça de Deus, eu me lembro da ocasião em que Jesus apareceu para o irmão Reagan. E naquela ocasião, ele se dobrou aos pés de Jesus e disse, eu não sou digno de olhar na sua face. E Jesus disse para ele, levante a sua cabeça, olhe para mim, porque o meu sangue tornou você digno de olhar na minha face. Amém? Tornou você consciente de que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Ter a consciência que você é a justiça de Deus é quando você rapidamente coloca sua mentalidade para se esquecer do que para trás fica e avançar para o que está diante de você. Viver de passado não só é se uma coisa trágica aconteceu com você 10 anos atrás e de alguma forma aquilo ainda te segue, mas viver de passado é quando um problema acontece 8 horas da manhã e quando é 8 horas da noite aquilo ainda está rodando na sua cabeça. Indo e vindo, e você perdeu o dia meditando sobre aquelas coisas. Mas quando você tem a consciência que é a justiça de Deus, você diz, diabo, já são 8:01. Eu decido deixar o que para trás fica e eu avanço para aquilo que está diante de mim. Ele vai te tornar
consciente de que você tem a paz que excede todo o entendimento. A paz que te guarda em tempos difíceis. A paz que te faz viver livre da preocupação. A paz que faz você ficar livre do medo. Faz você se tornar consciente do espírito de poder. Faz você entrar naquele lugar de confiança, onde você sabe, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu não tenho uma garantia humana, eu tenho uma garantia divina. E eu reconheço essa garantia que está sobre aquilo que Deus me chamou para fazer na terra. E ele te torna consciente desse lugar de alegria. Aleluia, diz comigo, alegria. Alegria. Escreve aí no chat, alegria. E alegria é algo que pode ser detectado, né? Alguns falam, não, eu tô feliz por dentro. Mas a alegria é algo que deve ser visto, deve ser detectado. Eu sei que pessoas, às vezes, demoram mais um pouco para se alegrar, principalmente pela manhã, né? Elas estão acordando ainda. Mas a gente tem que ser rápido em puxar das fontes da alegria. E se você aprender a toda vez que o diabo lembrar de um problema, você dá uma boa gargalhada, eu te digo, as coisas vão ser mais fáceis. E você vai se tornar mais consciente do poder que está à sua disposição, do que qualquer pressão que esteja ao seu redor. Amém? Aleluia. Eu sei que alguns acham que rir não tem muito a ver com ser espiritual. Mas a Bíblia fala no Salmo 2 que Deus está no trono rindo dos seus inimigos. Então não tem como você ser mais espiritual do que Deus. Se Deus está no trono rindo dos seus inimigos, isso é um sinal que nós precisamos estar também no fluir da alegria. Naquele fluir da alegria mesmo quando o externo não está cooperando, mesmo quando as emoções não estão cooperando. Há uma ajuda sobrenatural em você, chamada a pessoa do Espírito Santo, que pode te conduzir a um fluir de alegria, mesmo em situações adversas. Amém? A familiaridade com o ministério do Espírito Santo também te traz a consciência do poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Romanos 8:11 fala que nós temos o Espírito Santo e porque temos o Espírito Santo, nós temos o poder que ressuscita. Porque o poder que ressuscita é o Espírito Santo. Onde o poder que ressuscita pode operar? Em coisas mortas. Se está morto, o poder que ressuscita pode operar. Pode ser que finanças estejam mortas, relacionamentos estejam mortos, situações onde a vida não tem mais como operar, mas o poder que ressuscita está disponível para operar em qualquer situação impossível. Amém? Quando nós tomamos essa familiaridade com o Espírito Santo e confiamos na sua pessoa, confiamos na sua voz. Tem pessoas que elas ficam indiferentes à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo falou com elas sobre um passo, falou com elas sobre uma direção. Elas se tornam indiferentes, não obedecem. Mas o que eu acho mais maravilhoso sobre Deus é que Ele continua falando. Ele vai continuar dizendo. Ele vai continuar te conduzindo. Mas a minha oração é que você não seja tardio para responder a essa voz. E sabe, é uma voz que renova as suas forças. Eu me recordo que eu chego cansado às vezes de viagem, às vezes conexões, e voo cancela, e voo atrasa, e você chega cansado em casa, mas quando Elissa olha para mim, ela fala assim, papai, te amo, vamos brincar comigo? Né? Aquele cansaço vai embora, tem um renovo que vem de onde eu não sei que vem, mas aquelas palavras renovam e trazem para mim uma força e uma disposição para mesmo depois de ter sido um dia tão cansativo, brincar com ela e poder dar o meu melhor naquela oportunidade. A voz do Espírito Santo essa manhã está falando com algumas pessoas aqui. Ei, eu te amo, eu estou disponível para fazer tudo aquilo que criei você para fazer. Não desanime, não fique desencorajado, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E você encontrará uma força que nem sabe que tem. Amém? Então Ele te ensinará todas as coisas, Ele vai trazer todas as coisas à nossa lembrança, Ele vai nos guiar em toda a verdade e Ele vai nos mostrar as coisas que estão por vir. Aleluia, porque a melhor fase da sua vida está à frente, irmãos. Os melhores dias da sua vida não estão no passado. Os maiores milagres não estão lá na fase anterior. Os maiores milagres, a maior glória, o maior poder está nos anos que estão por vir. Amém? Então se empolgue, porque a melhor fase da sua vida está para acontecer. Isso não é um chavão evangélico, eu estou falando isso pelo espírito de profecia. Coisas estão para acontecer, que não vai haver dúvidas que foi Deus quem te colocou nesse processo sobrenatural. Amém? Então a melhor fase da sua vida não está atrás. A melhor fase da sua vida está por vir.
Amém? Que Deus te abençoe. Seja um praticante da genuína palavra de Deus.